Convido os irmãos a abrir suas Bíblias na terceira carta do apóstolo João. Terceira epístola de João, está lá perto do Apocalipse. É a menor carta do Novo Testamento. Terceira João, está lá perto do Apocalipse. Carta de autoria do próprio apóstolo João, que escreveu os evangelhos, a primeira, a segunda e esta terceira carta à igreja, com recomendações especiais. Terceira João, a partir do verso 1. Presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Só até aí. Uma das coisas que eu gosto de destacar nessas viagens por Israel e outras terras bíblicas é que a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus tem promessas para o povo dele. A palavra de Deus revela que Deus cumpre suas promessas ao seu povo. E a palavra de Deus não é um conto, não é um mito, não é uma invenção humana. Uma das coisas que mais me impressionou nessa viagem foi que visitamos o Campo dos Pastores. O Campo dos Pastores você pode conhecer um pouco mais da história em Lucas. Quando do nascimento de Cristo Jesus, os pastores estão reunidos num campo perto da cidade de Belém, que por sinal é o campo da história de Ruth e Boaz, é o mesmo campo. E ali os pastores recebem a anunciação da chegada de Cristo Jesus na cidade de Belém, que era ali pertinho. E eles então têm uma revelação sobrenatural da chegada de Jesus e eles vão até Jesus. E a mensagem que eles recebem é a seguinte: vocês vão encontrar uma criança envolta em lenços numa manjedoura. Nada na Bíblia é por acaso. Pergunta: por que Jesus é anunciado a pastores num campo próximo a Belém? Porque naquele campo é que se criavam as melhores ovelhas para o sacrifício. Elas tinham que ser perfeitas. Elas eram criadas naquele campo. E nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que vem morrer em nosso lugar. Porque os pastores entenderam que aquela criança estaria numa manjedoura, não era o lugar de colocar uma criança envolta, era o lugar de colocar um animal, porque essa era a prática
das ovelhas perfeitas quando nasciam. Quando as ovelhas perfeitas nasciam, os pastores envolviam ela, percebiam que não havia nenhum defeito nela e começavam a cuidar dela de maneira especial. E a primeira coisa era envolvê-la em pano e colocar na manjedoura. Os pastores entenderam em Belém aquilo que só depois de tantos anos nós entenderíamos. O Cordeiro de Deus, dito por João Batista, que tira o pecado do mundo, perfeito, sem nenhum pecado, foi entregue por nós ali, naquele lugar, na cruz do Calvário. Então, nessa caminhada toda de estudos por Israel e outros lugares, eu posso dizer para vocês que cada detalhe se encaixa. Nada é por acaso. Quando a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Alguns anos atrás, eu estava conversando com a minha esposa, a Cris, eu disse assim, Cris, sabe que eu gostaria de ir a Israel, mas nós não temos condições de ir a Israel. Pouco tempo depois, uma empresa me liga e me convida, diz, pastor, o senhor não quer liderar grupos de estudo a Israel? E o senhor pode levar sua esposa. Eu falei, meu Deus, agrada-te do Senhor e ele satisfará desejos do teu coração. O Senhor abre portas, e o Senhor conduz, e o Senhor abençoa. E esse texto que acabamos de ler é um texto que separa na igreja joio de trigo. Esse texto que acabamos de ler é o texto que diz assim, existem líderes que creem na palavra do Senhor e vivem e experimentam, existem cristãos que experimentam as promessas e as bênçãos de Deus, e existem cristãos e até líderes que não experimentam. E João está preocupado com isso e ele vai escrever uma carta dura, pequena, é quase um bilhete, eu diria um Twitter. Tão assertivo. E eu quero convidar você a caminhar comigo nesses versículos. A primeira coisa que nós percebemos, existem aqui 4 personagens, João, Gaio, Diótrefes e Demétrio. João, o apóstolo, escreve a carta. Ele fala sobre os outros 3. E ele começa a falar sobre Gaio. E Gaio, na visão de João, o apóstolo, é um líder de Deus. Olha o versículo 2, mantenha sua Bíblia aberta por gentileza. Ele é um líder espiritualmente saudável. Gaio é um modelo para nós porque ele é espiritualmente saudável. Somos uma geração que busca saúde física, sem problema algum, graças a Deus por isso. Que busca saúde financeira, graças a Deus, sem problema algum. Mas o mais importante é a saúde espiritual. E ele diz no versículo 2, amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Nós percebemos aqui que Gaio é alguém que ama a verdade, versículo 1. E porque ele ama a verdade e é amado na verdade, ele vive essa espiritualidade próspera. Perceba bem, você não está na igreja errada, você entrou numa igreja presbiteriana do Brasil e nós estamos falando de prosperidade. Versículo 2, eu quero e faço votos que você seja próspero e saudável. E eu lhe uso a mesma palavra para dizer, assim como é próspera a tua alma. Essa palavra eudo, no grego, é a mesma palavra. Ou seja, a prosperidade espiritual também é prosperidade física e financeira. Deus não é um Deus que te abençoa apenas espiritualmente. Deus não é um Deus que também te abençoa fisicamente e também te abençoa financeiramente. Ele é um Deus da bênção completa. O problema da teologia da prosperidade, que está por aí em tantos lugares, é que ela fragmentou a bênção de Deus. E ela trouxe para a prosperidade financeira algo que a Bíblia diz que é a avareza, que é amor ao dinheiro e a raiz de todos os males. Esse é o problema. Mas daí tirar a prosperidade também financeira das promessas de Deus
como um todo para o cristão é outro equívoco, é outro extremo que deve ser evitado. Nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não diz que nos fará milionários. Muito pelo contrário. Ele nos ensina a sermos satisfeitos com o que Ele nos dá. A questão não é quanto você tem, é o quão satisfeito você é com o que você tem. Porque para aquele que é insatisfeito, ele pode ter a maior fortuna do mundo, mas ainda assim continuará vazio. E a satisfação só se encontra em um lugar, em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso, Isaías 55:11 é um texto muito interessante, e eu gostaria de ler com vocês esse texto. Isaías capítulo 55, o verso 11. Olha o que diz sobre prosperidade a palavra do Senhor. Isaías 55, 11. O Senhor diz que assim como desce da chuva, a neve dos céus, lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É uma bênção de Deus e essa prosperidade é completa. A palavra de Deus não vem para nos fazer prósperos apenas em um aspecto. Ela nos dá também sabedoria e a alegria de ver a bênção do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Mas lembre-se, é a prosperidade da satisfação. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Paulo está orientando acerca dos dízimos e das ofertas na igreja, e ele diz que nós devemos separar conforme a nossa prosperidade. Perceba, a palavra prosperidade é associada diretamente à questão financeira, com satisfação e fidelidade. Então, a primeira característica de Gaio é que ele é um homem que anda na verdade, que recebe de João o desejo, a oração que ele seja próspero. Versículo 3. Volta lá para 3 João. Fiquei sobremodo alegre, diz João sobre Gaio, pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da verdade e como tu andas na verdade. Sabemos que Jesus é a verdade. Então João está dizendo, Gaio, você é um homem que anda na verdade, mas não é apenas a sua opinião sobre você mesmo, as pessoas ao redor, o testemunho é que você é um homem que anda na verdade. Você anda na verdade toda de Deus. Você anda na verdade de Jesus Cristo. Provérbios capítulo 27, o verso 2. Provérbios 27, 2, diz assim: seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Quando é que eu sei que alguém está de fato andando no caminho da verdade de Jesus Cristo? Não é quando ele diz, é quando alguém diz sobre ele. Quando as pessoas testemunham sobre sua autoridade, seu poder, sua alegria em servir, seu compromisso com Deus. João está dizendo, Gaio, eu louvo a Deus pela sua vida, porque as pessoas ao redor comentam, dão testemunho sobre sua vida, sobre seu compromisso com Deus. E por isso eu louvo e oro diante de Deus para que você continue próspero em todas as áreas de sua vida. O louvor, quando dito pela própria pessoa, não vale absolutamente nada, a não ser prova de sua própria arrogância. Versículo 5. Ele continua dizendo, amado, você procede fielmente naquilo que pratica, para com os irmãos, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja dão testemunho do seu amor. Ele diz, continue assim, caminhando cada um na sua jornada, de modo digno de Deus. Sabe por quê? Pois por causa do nome foi que essas pessoas saíram, não receberam nada dos gentios,
mas de você receberam a acolhida, e você se tornou com eles cooperador da verdade. O que João está dizendo sobre Gaio é que quando pregadores chegavam naquela cidade, chegavam naquela igreja, quando missionários chegavam naquela cidade, quando chegavam naquela igreja, Gaio recebia essas pessoas, mesmo sendo estrangeiros, colocava eles dentro de casa, tratava com amor, cuidava deles, a igreja ajudava, fazia com que a igreja levantasse oferta para se tornar cooperadora no envio desses missionários, no sustento desse povo de Deus. E aí ele diz, João, Gaio, que maravilha, você não vive uma fé só para você mesmo, você é uma bênção para todo mundo, principalmente para aqueles que são missionários e cooperadores do Evangelho. Você tem uma visão ampla, você tem uma visão divina, de reino de Deus, porque o que Deus fez na nossa vida e o que Deus tem feito na nossa vida é ampliar as nossas visões. Quando nós nos congregamos numa igreja, quando nós oramos numa igreja, quando nós intercedemos por outras pessoas na igreja, não somos apenas pessoas egocêntricas. Quando nós investimos os nossos recursos na igreja para manter a obra, a missão, para enviar mais pessoas para ajudar aqueles necessitados, a nossa vida ganha uma dimensão enorme, divina. Não somos pessoas ensimesmadas, que só pensam dos seus projetos, seus ganhos, sua casa, seus sonhos. João diz, Gaio, louvado seja Deus pelo teu compromisso e missão, visão. Ao longo de toda a Escritura Sagrada, Deus diz que nós somos parte dessa grande obra, do grande reino de Deus. Em Lucas, no capítulo 8, versos 1 a 3, Lucas capítulo 8, versos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, Lucas 8:1. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, pessoas com muitos recursos financeiros, Susana, e muitas outras. Leiam, por favor, o que está aí no telão. As quais? Quem foi que sustentou financeiramente o ministério de Jesus? Da onde saiu o recurso? Jesus não precisava. Jesus é Deus. Jesus não precisava de recurso de ninguém. Continua não precisando. Nem do meu, nem do seu. Mas Ele nos dá o privilégio, como deu a essas mulheres, de mantermos a obra dEle e de nos sentirmos úteis nessa caminhada. Nunca se esqueçam, foi Asaf que sustentou Jesus. As entre amigas estão pensando, nós também. Que maravilha, ele não precisava. Mas ele dava esse privilégio. E Gaio entendeu isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, não os homens, não as instituições, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quando alguém dizer para você assim, você vai lá na igreja para sustentar missionário e pastor, você diz assim, foi o Senhor que mandou, sou obediente a Ele. Se você não quer ser, o problema é seu. Estamos num país democrático, mas Deus tem nos abençoado. Eu acho que eu já falei isso lá no Conectar. Se você não fez inscrição do Conectar desse ano, faça. Mas no ano passado, eu me lembro que eu era pastor em Anápolis, eu fui assaltado em Anápolis. Eu vou repetir. Eu morei 17 anos no Rio de Janeiro, cruzei favelas, eu nunca tive um problema de violência. Em Anápolis, essa grande metrópole, eu fui assaltado. Eu tinha saído do banco com
todo o meu recurso financeiro, cabia no bolso o salário. E um me empurrou, outro puxou de um lado, outro puxou do outro, e tiraram todo o meu dinheiro. Todo. E eu voltei para casa arrasado. Como eu fiz boletim de ocorrência, saiu na rádio da cidade. Pastor é assaltado. Eu tinha falado para a Cris, a gente tinha um sonho de ter uma cozinha modulada no nosso apartamento, e custava caro, a gente tinha planejado, quem sabe se a gente pagar em 248 vezes, naqueles carnês que são igual a Bíblia, a gente consegue colocar esse módulo aqui. Então uma pessoa me liga, um grande empresário da igreja, e diz assim: pastor Leonardo, o senhor soube que o senhor foi assaltado. Eu fui. Pastor, e levaram quanto do senhor? Eu falei: todo o meu salário. Ele disse: tá bom. Olha, eu tive a liberdade de perguntar ao tesoureiro da igreja a sua conta, e eu fiz uma oferta para o senhor. Eu agradeci, falei: não precisava, imagine, não, tal. Precisava, mas eu tinha que ser educado. E então, eu fui ao banco. Ele tinha feito uma oferta tão grande que dava para comprar a cozinha, e era muitas vezes o meu salário. Eu assustei e liguei para ele. Disse: meu irmão, é muito dinheiro. Ele disse: não, pastor, é de gratidão, coração, Deus abençoe. Eu falei: meu irmão, eu vou devolver uma parte para você, está muito... Não, pastor, imagina. Eu falei: meu irmão, vai dar para comprar uma cozinha. Ele falou: pastor, troca de carro. Faça o que o senhor quiser, é seu. Pastor presbiteriano falando sobre isso. Eu vou ser despedido da igreja. A Bíblia, ela é verdade. A Bíblia é verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Gaio vivia essa verdade. A igreja experimentava essa verdade. E a igreja fazia a diferença por causa de Gaio. E ele acolhia, diz o texto, os irmãos e se tornava cooperador na verdade por causa disso. Mas quando você está já pensando: pastor, que maravilha, eu quero continuar o texto, porque o texto não acaba. Olha o versículo 9. Essa igreja maravilhosa, com esses líderes maravilhosos, com essa visão maravilhosa, com esse povo unido, tem um Diótrefes. O nome é muito próprio. Versículo 9, o Diótrefes recebeu de João a mesma orientação que Gaio, mas ele gostava de exercer a primazia entre a igreja, e ele não dava o quê? Acolhida às palavras de João. Então, numa mesma igreja, você tem um Gaio abençoador e um Diótrefes. E o que o Diótrefes fazia? Ele não apenas não acolhia os irmãos, olha o que diz o texto aí, como falava palavras maliciosas contra João, o apóstolo do Senhor, como também, não satisfeito com isso, ele impedia aqueles que queriam abençoar a obra do Senhor, e não satisfeito com isso, usava a sua autoridade para expulsar essas pessoas da igreja. Veja, meus irmãos, um abismo puxa outro abismo, o que a Escritura Sagrada diz. Você tem um Gaio com uma visão maravilhosa, abençoador, um homem de Deus, uma igreja saudável, mas tem um Diótrefes. Primeira característica de Diótrefes, ele não escutava o seu líder, o seu pastor, que era João. Primeira coisa, que era um homem que andava na verdade e não andava com Gaio, que era também um líder que andava na verdade. Segunda característica, ele falava contra essa liderança. Cuidado. Pode acontecer de gente entrar na igreja com espírito de Diótrefes. Graças a Deus que é Diótrefes, né? O nome.
Ele entra, senta. Primeira característica, vai contra a verdade do Evangelho. Segunda característica, não pratica o Evangelho. Terceira característica, impede quem quer participar. Quarta característica, é uma pessoa tão desagradável que outras pessoas até mudam de igreja para não conviver com ele. Os expulsa da igreja. É uma triste realidade dessa igreja que se repete ao longo dos milênios. Até os dias de hoje. Ah, pastor, o senhor está dizendo que em toda igreja tem um diótrefes? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes Deus dá um refresco para a igreja. Mas esse espírito, essa visão, essa falta de visão é muito comum. Mais do que você imagina. Diz aí o versículo 11. João escrevendo diz assim, o que eu levo para casa? Ele diz, amados, não imiteis o que é mal, senão aquilo que é bom. João avisa, versículo 10, quando eu for aí, eu vou tratar com Diótrefes cara a cara. João está dizendo, o negócio não ficou bom, porque João é o discípulo amado, João é o bonzinho do Evangelho, nunca se esqueçam disso, lembra-se? Mas João já está tão esgotado com Diótrefes que diz, eu vou tratar com ele cara a cara. E ele então conclui dizendo, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom, porque aquele que pratica o bem procede de Deus. Versículo 11, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A crítica dele a Diótrefes é que existe a possibilidade de uma pessoa estar na liderança de uma igreja sem jamais ter tido conversão. Os valores do mundo, a avareza do mundo, as concupiscências da carne estão tão arraigadas nessa pessoa que mesmo frequentando uma igreja com uma liderança tão saudável como Gaio, um pastor tão bom quanto João, ainda assim jamais viram a Deus. Versículo 12, João, para aliviar a carta, apresenta uma pessoa boa, Demétrio. Demétrio provavelmente era um dos que estava chegando na igreja e provavelmente levando até a carta de João a Gaio. E aí ele diz, olha, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. É uma notinha de rodapé dizendo, olha, esse Demétrio que está chegando aí é gente boa. Ou seja, temos um Demétrio muito bom, temos um Gaio muito bom, mas temos um Diótrefes. Pelo menos está 2-1. Bom, a pergunta que não quer calar. A partir desse versículo 11, de não imitar aquilo que é mal, mas imitar apenas aquilo que é bom, qual é o resultado disso na vida prática desses homens? A expectativa de Diótrefes é a repreensão de João. A expectativa de Gaio são as bênçãos de Deus, a paz de Deus, o amor da igreja, a aprovação do apóstolo João, os amigos que ele conhece, nome por nome, como ele diz, nome por nome. Todos amam Gaio e querem se relacionar com Gaio. Como eu disse na abertura da minha palavra, é maravilhoso ter de Deus a bênção da realização de mais um sonho, de mais uma vez voltar a Israel, de mais uma vez ser convidado para ministrar estudos em Israel, Egito. É uma bênção. Mas a bênção ainda maior que isso é perceber a soberania de Deus dirigindo as nossas vidas e confirmando passo a passo, em cada lugar que você passa, que o nosso Jesus é histórico. Mais uma vez fomos ao jardim do túmulo, mais uma vez entramos no túmulo de Jesus, e mais uma vez eu volto com essa palavra que há 2000 anos reverbera o universo. O túmulo está, Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo, ele ouve a sua oração, a minha oração, e o Espírito Santo dele ministra graça sobre todos nós. Portanto, ore dizendo, Deus,
me faça uma pessoa com um testemunho abençoador como um Gaio e me livra das companhias de valores como de Diótrefes. Tem misericórdia de mim. Eu quero que no final da minha história, a carta da minha vida seja uma carta para Gaio e não uma repreensão para Diótrefes. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que eu seja frutífero, como quem anda na verdade e crê no Deus da verdade que está vivo. Porque Ele continua derramando paz, amor, saúde e prosperidade em todas as áreas, com satisfação no coração dos seus filhos e filhas. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e verdadeira. Deus, muitas vezes no nosso coração pensamos aquilo que desagrada ao Senhor. Muitas vezes, ó Deus, damos ouvidos até para pessoas que estão indo na contramão do Teu projeto. Livra-nos, ó Deus, disso em nome de Jesus Cristo. Faz de cada homem e mulher aqui, Senhor, cada jovem, cada criança dessa igreja, pessoas com testemunho como esse homem chamado Gaio. Pessoas comprometidas com os teus valores, que fazem diferença na sociedade, que são bênção no reino de Deus e que experimentam na caminhada e no poder do Espírito Santo do Senhor a alegria da satisfação em tudo que têm, tudo que fazem e tudo que o Senhor lhes dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem nos mantido, apesar de sermos quem somos. O Senhor tem nos mantido debaixo da Tua santa proteção e providência. Que o Senhor continue abençoando cada casa, cada família aqui reunida, aqueles que nos acompanham à distância, ampliando nossa visão, aquecendo o nosso coração e nos fazendo pessoas produtivas que produzem frutos de justiça para a glória do Teu próprio nome. Oramos pedindo a Tua bênção sobre cada um, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Coloquemos-nos de pé para receber a bênção. Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.